Então, ó, página 3, exercício 3H, sobre o pretérito. Lembrando que é um tempo composto, nós precisamos sempre de dois verbos. O primeiro vocês têm aí na tabelinha de vocês, na página 3 mesmo. E o segundo é o que está escrito entre parênteses, né? Para a gente fazer a conjugação, tá bom? Dentro do quadradinho, desculpa. Então, estava faltando o H, o I e o J. Deixa o Vitor entrar e o João. Deixa eu anotar aqui o nome deles. Vitor e João. Pro, bom dia. Buenos dias, Eu tava meu pensando no Jesus. link, não tava Que caras indo. são essas? Tá falando pra... Tá todo mundo com uma cara diferente. Estão Ué, assim, Pro, os nossos novos olá, visualistas. irreconhecíveis. A gente Tiago, precisa cortar a cabeça. deixa eu pôr aqui o Tiago também. Oi, Tiago, tudo bem? Tem mais um entrando. Deixa eu ver quem que é. Tá faltando a Rafa, o Oi, Gustavo e o pro Caio. Oi, quem que é? Caio. Oi, Caio. Caio É que da a sua foto diz tudo. Vocês colocaram fotos maravilhosas, amei. Só que eu não Obrigado. reconheço vocês. Bom, ó, meninos, nós estamos na página 3. Nós iríamos começar o exercício H, que nós não fizemos ainda, tá? Então, abre lá na página 3 da nossa apostila. Bom, vocês, então, devem lembrar, como eu estava falando aqui para todo mundo, é um verbo composto. Eu preciso de dois verbos. O primeiro está ainda na página 3, no início dela. E o segundo verbo, vocês vão olhar aí no quadradinho do exercício 3. Bebi, desci, saber e assim por diante. Nós já usamos quase todos, né? Então, na letra H, está escrito assim, espacinho, interessante conhecer a Gandhi. Qual verbo vocês acham que eu posso colocar aí? O primeiro é ubiera, ubieras, ubiera. Quem que está falando? Eu, ele, está escrito terceira pessoa, certo? Mas qual que é o verbo, então, que eu preciso começar a escrever aí, gente? Fala para mim. Ubieras. Ubiera. Como é terceira pessoa, é ele ou ela, tá? Como não está escrito se é do singular ou do plural, a gente imagina que seja do singular, tá bom? Então, ubiera. E o segundo verbo é o que está aí no quadradinho. Bebi, desci, saber. Dos verbos que sobraram, nós já fizemos quase todos. Qual que vocês acham que eu posso completar aí? Ser. Isso, Já foi muito ser, bem. Então, vai ficar escrito assim. Deixa a Rafa entrar que eu já falo para ela também, tá? A Rafa tá ao máximo. Tô vendo Oi, aqui. Pro. Olá, Pro, essa tudo menina bem? é igual a Rafaela, ó. Igualzinho, nossa, gente. Tirando os óculos, não tem o que tirar da Rafa, né, Rafa? Rafa, página 3, exercício Eu ainda 3, acho que não. letra H, tá bom? Nós já estávamos fazendo aqui o exercício. Então, a Pro vai colocar aqui, ó, uma telinha só para vocês me acompanharem melhor, mas tá tranquilo. Vamos lá. Então, página 3, exercício. Sempre fica faltando esse I com acento. 3, letra H, tá bom? Então, os meninos e as meninas já tinham falado para mim como fica o verbo. Ubiera é o primeiro. E o outro é o verbo ser, vai ficar sido, porque ele é irregular nesse tempo, tá, gente? No particípio, ele é irregular. Letra I. Era melhor que... Agora nós vamos usar o verbo no tu. Como que fica o verbo haver? Vocês têm aí a tabelinha no tu, gente. É ubiera, ubieras, ubiera, ubiéramos. Qual que É é o que fica? Bieras. Eu não tinha... Ubieras. Então, sempre tem que olhar esse primeiro verbo que já está aí na apostila de vocês. Ubiera ou ubiesse. Ubieras ou ubiesses. Esse é sempre o primeiro, tá? Então, era melhor que hubieras em Marrocos. E agora, qual outro verbo que eu posso usar? Vivir. Vivi. Ele é um verbo regular. Então, nós vamos colocar ido no final. Vivir, como que fica? Vivido. Vivido.
tá bom? Então, sempre que for regular, nós vamos colocar ido para os verbos terminados em er ou ir. E ado para os verbos terminados em ar, que é o próximo verbo que nós vamos ver. Letra J, sinou. Agora nós vamos para nos outros. Desculpa, Pro. Tudo bem, não tem problema. Pode falar. Como que é a resposta? Hubiéramos. Hubiéramos. Isso, éramos. Tá ótimo, porque assim eu sei que vocês entenderam aonde que vocês têm que procurar, tá bom? Se hubiéramos, só sobrou um verbo. Qual que é o verbo? Olvidar. Olvidar. Como ele acaba em ar, nós vamos colocar ado no final. Olvidado. Opa, tem que dar espaço, né? Se no hubiéramos olvidado la ventana abierta, não habríamos sido roubados. Então, se nós não tivéssemos esquecido a janela aberta, não teríamos sido roubados. Possivelmente, né? Ficou mais fácil para o ladrão entrar na casa. Mas isso também não quer dizer que é de fato tão seguro, né? Tudo bem, gente? Esse tempo verbal, tranquilo? Mais ou menos, né? Ele é um pouco chatinho porque ele é um verbo composto. Apesar de termos em português muito parecido, em português a gente usa o verbo ter, em espanhol nós usamos o verbo haver, tá bom? Posso sair dessa telinha por enquanto? Tem alguém copiando? Pode. Muitas graças. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês o exercício 4, que é muito simples. E aí eu vou deixar vocês fazendo o exercício enquanto eu vou tirar a Laurinha lá do berço, tá bom? Nós temos aí alguns pronomes interrogativos e exclamativos. Que, como, quanto, quando. Então, palavrinhas que nós usamos em perguntas ou em surpresas, exclamações. Nesses dois casos, elas serão sempre acentuadas, tá bom? Então, a palavra como, se tiver numa pergunta ou numa frase exclamativa, levará acento. O quanto, o quando, se tiver numa resposta, não. Numa frase afirmativa, numa resposta, não precisa. Mas é pergunta, sim, sempre. E vocês estão vendo, né, que depende da palavra, o acento é em um determinado lugar. Por exemplo, a palavra quienes é o plural de quem. Nós não temos em português, mas em espanhol tem e é na segunda vogal. Então, normalmente, gente, assim, tem uma vogal só, como a palavra, deixa eu ver aqui, que. A palavra que, então, vai ser naquela letrinha, né? Agora, quando tem duas vogais, normalmente, hein? Normalmente, é na segunda. Tem algumas exceções, né? A palavra donde é na primeira, a palavra como é na primeira, tá bom? Então, não é sempre não, mas na maioria dos casos é na segunda, quando nós temos duas vogais, ok? Dúvida até aqui? Não. Não, Pro. Tá. O que vocês vão fazer no exercício 4? Vocês vão colocar, então, esses interrogativos aí. Vocês vão ler a frase que está escrita e tentar descobrir qual interrogativo vai em cada uma, tá bom? Pode entrar se você conseguir, filha, tá? Tenta entrar lá. Então, vocês podem ver que tem o como duas vezes, o que duas vezes, tá bom? Para vocês se localizarem aí. Então, vou deixar vocês fazendo esse exercício. Ó, então, vocês vão me falando que palavra que vocês colocaram aí, tá bom? Na letra A, que palavra que vocês usaram? Quem? Amor, muito bem. Quem? Então, vou começar a chamar, né? Pelo nome, para vocês participarem. Peraí, deixa eu colocar aqui, então, ó. Exercício, então, dos interrogativos. Não se esqueçam do acento, por favor, tá bom? Na letra B, o que vocês colocaram? Como? Como. Muito bem. Ricieri, na letra C, o que você colocou? Coloquei que.
Muito bem. Eu tô pondo tudo com letra minúscula, gente, mas como é início de frase, pode pôr com maiúscula, tá? Caio, letra D. Ah, não, Pro, deixa eu falar esse. Não, mais Pode- fácil. Todos são Não fáceis. sei. Fala. Pronto, eu quero falar o próximo. Eu quero falar o E, pronto. Então tá bom, vocês se Quantos? combinem aí. Quem quer falar a letra D? Eu! Então pode falar. Quanto? Errou. Então. Cala a boca, João Pedro, só recalcada. Ai, tá Quanto? gravando. Gabriel, você quer falar a próxima? E? Quero. Pode falar. Como? Deixa eu só apagar aqui que eu escrevi G. Isso mesmo, como? Quem quer falar F? Falta E, Pro. A, B, C, D. O E já tá aqui, que o Gabriel acabou de falar. Eu sei, às vezes eu pulo mesmo, mas pode me falar. Letra F. Quem vocês Quantos? colocaram? Quantos? Quantos? Isso aí. No plural. Letra G. Quero falar essa. Pode falar. É qual? Qual? Isso aí. Letra H. Quem quer falar H? É fácil também. É Donde? como, Pro? Donde? Donde Ai. está Por que Ana? não falou, João Pedro? Né? Onde está Ana? Letra I. Quienes? Quando? Não, essa é a de baixo, a J. Aí. Viajas a Madrid. Quando? Quando? Ué, Pro, mas não pode perguntar se ele quer viajar? Pode, é só que na próxima pergunta, o quem vai ficar melhor, entendeu? Se não tivesse essa pergunta de baixo, até poderia ser. Quem viaja a Madrid? Aí tudo bem. Mas como na próxima tem que ser essa palavra... Oh, meu Deus, mais uma aqui, ó. Na letra J, então temos que usar. Buenos dias. Bom dia. Ah, que linda! Acordou de bom Pro, ela humor. fala português e espanhol? Só o buenos dias. Espanhol. O resto é tudo português, principalmente o não. Laura quer comer? Não. Laura quer descansar? Não. Sempre em português. Ai, Laurinha, né? Vai brincar, tá, filha? Gente, a J, como que ficou? Quien? ¿Quiénes? Inês, isso. A Pro já tinha dado a dica aqui, né? Mas vamos escrever. Não, E a última, K? Que? Quê? Que? Ah, não sei. Que Quê? estupenda esta película, que maravilhosa, que boa este filme, né? Então, ¿quién eres tú? ¿Cómo se llama usted? Qué extraño. ¿Cuánto cuesta eso? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde está Ana? ¿Cuándo viajas a Madrid? ¿Quiénes son aquellas personas? E que estupenda esta película. Então, nós temos todas as palavrinhas aqui, todos os interrogativos que vocês precisavam utilizar, tá bom? Finalizamos, então, essa unidade 9 e 10. Nós vamos para a aula 11 e 12 agora, página 4, tá? Deixa eu anotar aqui. Aula 11 e 12. Página 4. Nós temos aí 2 textos, né? Então, é o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, 2 textos, e depois nós temos exercício 1, 2 e 3 sobre esses textos, tá bom? Nós vamos lê-los, e vocês vão fazer os exercícios que é de interpretação do texto. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou ler o primeiro texto, que é sobre combater el ódio na rede, tirar as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida de vocabulário. Aí a gente vai ler o segundo texto do Enem 2013 e tirar dúvida de vocabulário, tá bom? Aí eu dou um tempinho, se der, né, para vocês fazerem os exercícios. O meu não tá pronto também, então vou fazendo junto com vocês. E faremos. Se não der tempo de responder os 3 exercícios aqui, fica para a próxima aula só para correção, para a gente dar uma acelerada na lição. Tá bom? Nós começamos
um pouquinho mais tarde, né? Então, a gente precisa dar uma aceleradinha, tá, gente? Então, vamos lá. Acompanhem comigo, então, a leitura do texto da página 4 primeiro, tá? Combater el ódio em la rede. Então, combater o ódio na rede, nas redes sociais. Hoje em dia é muito comum isso, né? Nós estamos num momento em que politicamente está complicado, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Nós temos muitos momentos difíceis, de cada um ter uma opinião diferente e todo mundo quer estar certo. Então, nós vamos ver a respeito disso, tá? El pacto entre la Comisión Europea y las grandes empresas tecnológicas permitirá perseguir la propaganda terrorista. El compromiso firmado por la Comisión Europea y las grandes empresas tecnológicas para evitar la propagación del odio es una oportunidad de combatir a los grupos terroristas en uno de sus campos de actuación más eficaces, las redes sociales. Las plataformas digitales se han convertido en un poderoso instrumento de erradicación, propaganda y captación de yihadistas. Erradicar los mensajes y videos que circulan por Internet, alimentando la violencia, es una tarea inaplazável. Esse é o primeiro parágrafo aqui do nosso texto. Vocês entenderam? Tiveram alguma dúvida? Como que tá aí? Tudo bem? Suave. Tudo, prof. Suave. Então, nós vimos aqui que as redes sociais, elas estão sendo usadas para falar a respeito de ódio, de terror, né? Então, tem alguns grupos que usam as redes que atingem todo o mundo para mostrar o que pensa, como pensa e dizer que isso é o certo, né? Alimentando aí a violência, tá bom? Então, vamos continuar. Los atentados de París y Bruselas y el uso cada vez más extendido de los medios online para reclutar a jóvenes terroristas han puesto de manifiesto que es urgente actuar. Para responder a este desafío, Google, Facebook, Twitter y Microsoft se han adherido a un código de conducta planteado por la Comisión, cuyo objetivo fundamental es luchar contra la incitación al odio, la xenofobia y la discriminación, pero también garantizar que Internet siga siendo un lugar de expresión libre y democrática, en el que las normas y los valores europeos se respeten, como bien ha destacado la comisaria de Justicia Vera Jourová. Fruto de este acuerdo, las 4 multinacionales se comprometen a actuar con diligencia y a retirar o deshabilitar en un plazo máximo de 24 horas el acceso a aquellos contenidos que irradien conductas intolerantes ou discriminatórias. Aqui tudo bem, gente? Segundo parágrafo? Sim. Então, nós vimos que Google, Facebook, né, Twitter, a Microsoft, elas se uniram para poder investigar tudo que é lançado nas redes sociais e verificar se o que as pessoas estão mostrando em vídeo, se o que elas estão falando tem algum lado aí de violência, né, de discriminação, de ódio, seja de qualquer tipo, né, racial, seja religiosa, qualquer tipo, para que eles, em 24 horas, retirem isso do ar, tá bom? Para que alcance o menor número de pessoas possível ou que, de fato, que não alcance ninguém, né? Esse tipo de conduta, tá bom? Então, continuando aqui o nosso texto. Para levar a cabo o ambicioso pacto, é preciso a colaboração de los ciudadanos e de los cuerpos y fuerzas
de seguridad de los estados. Pero, ante todo, que los gigantes de la red asuman su responsabilidad y pongan todos los medios técnicos a su alcance, que son muchos, para aplicar procedimientos claros y eficaces a la hora de examinar la notificación de mensajes delictivos y eliminarlos sin demora. Solo assim se poderá acabar com a retórica do ódio. Então, tem que levar de fato a sério. Percebeu que tem alguma coisa errada, investigar e retirar o mais rápido possível do ar. Para isso, as pessoas, no geral, precisam colaborar. Então, se eu vejo que tem alguma coisa que não é interessante, né, que está falando a respeito de ódio, de discriminação, eu não vou passar adiante. Para que eu vou colocar, compartilhar aquilo que eu não estou de acordo e que eu acho que não é legal para as pessoas? Então, o não compartilhar já é uma grande ajuda, tá bom? Já faz com que muita gente não entre em contato com esse tipo de pensamento, tá? Aí nós temos aqui o exercício 1, que é desse texto. Então, de acordo com o texto, podemos afirmar que vocês têm as opções, depois vocês vão ler e vão colocar qual opção vocês acham que é melhor de acordo com o texto, tá? Espera aí, tem alguém entrando. O João não tá aqui? Ele saiu, né? Bom, aí nós vamos para o segundo texto, que é sobre o Enem, tá bom? Oi, João. Olá, Oi, Pro, a minha internet caiu, eu tive que sair e vou entrar de novo. Tudo bem, ó. Eu terminei de ler o texto sobre o ódio na rede, né? E agora eu vou para o segundo texto do Enem. Então, vou lê-lo. Como eu disse, se não der tempo de fazer a interpretação agora, nós vamos fazer, e na próxima aula eu entro na aula de vocês só para corrigir, sem ler o texto novamente, tá bom? Beleza. Vamos lá. Tá bom. Pro, Enem mas se não der- 2003. Tudo bem. Pero, um dia lhe foi apresentado a Cortés um tributo bem distinto. Um obsequio de 20 esclavas llegó hasta el campamento espanhol e entre elas, Cortés eligiu a uma. Então, nós estamos falando a respeito da época da escravidão, tá bom? Então, vamos ver aqui. Descrita por el cronista de la expedición Bernal Díaz del Castillo como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta. El nombre indígena de esta mujer era Malinche, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y desventura. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Doña María, pero su pueblo la llamó Malinche, la mujer del conquistador, la traidora de los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en milengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante. La lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Montezuma, que en efecto existía gran descontento e que o império tinha pés de barro. Então, nós estamos falando de uma indígena, né, que ela foi vendida, e aí ela teve vários nomes, mas o papel mais importante dela era o de milengua, minha língua. Ela era uma tradutora para este homem, né, sobre a língua dela, que ela era asteca, para que ele pudesse ser guiado, entendesse melhor sobre o povo, sobre os astecas e pudesse dominá-los, tá bom? Na página seguinte, na 5,
vocês têm 2 exercícios. O primeiro, Melinte ou Malitzin foi uma figura-chave na história da conquista espanhola, na América, ao atuar como? Vocês têm as opções e vocês vão marcar qual opção seria mais adequada de acordo com o texto, tá bom? E o exercício 3, vocês têm aí só um cartaz, tá escrito assim: Tu puedes cerrar um gran negócio, sem dúvida. Buena publicidade, el tuyo. Então, você pode fechar um grande negócio, sem dúvida. Boa publicidade, o teu. Então, está falando a respeito de publicidade, de como vocês podem atuar para convencer alguém de alguma coisa, né? E aí, vocês têm o exercício 3, que está escrito assim: o texto do cartaz está afirmando o quê? E vocês têm as opções abaixo do que afirma esse cartaz, tá bom? Então, vai ficar para a próxima aula 3 exercícios, gente. Os 3 de interpretação, sobre 2 textos e sobre o cartaz. O primeiro texto está falando sobre o ódio, né? A raiva, a violência que é lançada nas redes sociais. Como isso chega até nós, como nós podemos nos proteger de tudo isso. O segundo texto, que é sobre essa asteca, essa indígena, conta um pouquinho a respeito da história dela e do papel importante, fundamental que ela teve na época dela, né? E o terceiro, que é sobre o cartaz, tá bom? Sobre essa propaganda que está aqui, combinado? Então, para a próxima aula, nós vamos fazer a correção desses 3 exercícios. Aí eu explico para vocês a respeito da gramática que está aqui, né? O uso do verbo ser e estar. E fazemos também os exercícios e encerramos essa unidade. Combinado? Alguma dúvida até aqui? Não? Não, pro. Não? Tranquilo? Não, pro. Então, tá bom. Então,